Olá, o Moby Dick Show de hoje é uma cor de louco. Uma polícia médica e consultora de uma empresa chamada Herbarium. Nossa Senhora, a minha querida amiga Jaqueline Barbosa. Hoje, aqui no sofá da Hebe, a minha querida e saudosa Hebe, em cujo colo eu já sentei quando era criança, que era amiga da minha mãe. Minha mãe me levava no cabeleireiro e eu sentava no colo da Hebe. Pasmem, morram de inveja. Hoje no Moby Dick Show, no sofá da Hebe, onde não há lugar para homofobia, racismo, fascismo, sexismo e nem ódio, Jaqueline Barbosa. Querido, obrigada. Uma honra e uma glória estar aqui contigo. De verdade. Obrigada pelo convite, Dick. Não, o convite não foi um convite, como você sabe, foi uma intimação. E eu, como boa militar, missão dada, missão cumprida. Jaqueline, é muito importante você estar aqui no Moby Dick Show, porque a gente quer justamente dar credibilidade a esse bate-papo aqui e que as pessoas que não conhecem o assunto de que a gente vai tratar saibam quem você é e quais são as suas credenciais. Eu vou dizer que você é uma neurologista, a minha neurologista, verdade. Eu vou dizer que você é uma ex-policial, uma ex-oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atendendo lá no hospital e botando até colete à prova de bala às vezes. Você é uma consultora científica de uma grande empresa de produtos naturais. Você tem uma coisa que você faz que é medicina social. Me ajuda aí, pô, eu tô velhinho, eu esqueci as coisas todas que você faz. Eu trabalho com medicina da família e da comunidade. A primeira equipe do país eu implementei no interior de São Paulo, enquanto eu fazia o mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, numa cidade chamada Tapiratiba, de 9.000 habitantes. Fui me qualificar exatamente porque a cidade precisava de uma organização na assistência médica. Eles estavam contratando especialistas, mas não tinham ainda uma estruturação de atenção básica em saúde. E, na época, o Programa Saúde da Família e da Comunidade estava no papel. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a tirar do papel, mapeei a cidade inteira e propus um plano piloto. Ali começou a aparecer na minha vida uma série de questões em relação à redução de dano. Né, Mas além disso, espera aí que eu quero continuar. Mas vamos lá, tem mais história, é verdade. Então, medicina social é essa história da saúde da família e da comunidade e dos atendimentos sociais que eu faço até hoje, eventualmente. No restante do tempo, como eu estou reformada pela polícia, eu trabalho o meu tempo inteiramente dedicado à pesquisa e como conselheira dessa empresa que você mencionou, que é uma empresa nacional, e de uma empresa alemã de fitoterápicos que tem uma representação aqui no Brasil. E com isso eu tenho a oportunidade de trabalhar com pesquisa de plantas medicinais, que é o que mais me fascina. Mas espera aí, além disso, eu conheço bem você, você é bem fuçadeira, você também se interessa por esoterismo, você também se interessa por aromaterapia, você também se mete com a Annie Walsh para descobrir os cheiros das coisas e o que eleva o espírito. Que mais atividades são essas que eu sei que você não é só curiosa e fuçadeira, você estuda essa porra? Como hobby, eu me interesso muito por perfumaria botânica. E aí eu fui buscar uma certificação em perfumaria natural com a Annie Walsh e Justine Crane. E também com a Palmira Margarida, que é historiadora querida, e que trabalha num conceito de arquétipos, né? Trabalha muito o silenciamento do olfato. Como neurologista, isso me fascina. Na verdade, parece que eu sou uma pessoa multitasking, sem foco, mas se você prestar atenção, Dick, está tudo costurado, tudo alinhavado, né? Neurologia, olfato,
silenciamento do olfato como mecanismo político, interesse pela política, interesse pelas religiões que, como regra, podem ser um mecanismo de opressão ou de libertação, interesse pelas práticas integrativas e complementares que tem em grande parte uma coisa do resgate do contato do ser humano com os seus próprios mecanismos de cura, né? Eu acho isso fundamental que o médico conheça isso. Medicina integrativa e complementar, não é medicina substitutiva. Certo. Né? Mas então, é a coisa de já juntar. que você é uma pessoa que tem uma cabeça que eu acho importante, né? Porque o que a gente tem amanhã pode ou não ser seu. Mas o que a gente sabe, ninguém tira da gente. E o mais importante é que quando você abre o leque dos teus interesses, você se transforma numa pessoa mais capaz de entender o universo. Então eu vou propor um brinde a isso. Vamos lá, você com seu beck, eu com o meu vinho, né? Cada um tem a sua psicoatividade garantida Cheers! na natureza de diferentes formas. Cheers. É porque ancestralmente o homem usou coisas que lhe alterassem o sentido, né? Que lhe ampliassem o sentido. Olha, muito melhor colocado, que lhe ampliassem o sentido. E isso sempre foi considerado uma característica do ser humano, desde o tempo lá dos homens de Neandertal, né? Sim. E, historicamente, o homem alterou os sentidos, os animais alteraram e modificaram os sentidos, alteram e modificam o lobo-guará, por exemplo, como uma planta chamada lobeira, né? E deixa ele num estado... O lobo-guará, aliás, tão valioso e tão raro hoje em dia, tanto nos matos quanto nos nossos bolsos. Mas, historicamente, o ser humano alterou os sentidos e isso sempre foi considerado uma ligação com Deus, ou com os deuses, ou com as entidades espirituais, né? Tá vendo como tá tudo alinhavado, né? Então, e o Santo Daime mesmo fala trabalhar com Santa Maria, quer dizer, fumar, usar a maconha. Santa Maria é o nome da planta no Santo Daime, é uma cerimônia religiosa, trabalhar com Santa Maria. Trabalhar no sentido mediúnico, né? Sim. E, de repente, a maconha, que é uma das coisas que altera os sentidos, ou não, pode também não alterar, né? Trazer outras coisas, ela foi criminalizada, né? E, de repente, virou uma certa vilã do mundo. Como inocente na cena do crime, né? Como alguém que leva uma bala perdida, né? É interessante você falar de como as substâncias alteram os sentidos, né? O que é psicodélico? Uma substância psicodélica, tradicionalmente, unia ou tinha o objetivo de unir ou promover a união do humano ao divino. Psico, a mente humana, psique, né? A intelectualidade, a razão, conectada através de um elemento à divindade, ou Deus, à esfera divina, ou a outras instâncias, ou seja, trata-se de uma ampliação de percepção. Qualquer coisa que amplie as percepções, amplie o domínio dos sentidos, é algo psicodélico. E, no entanto, como você muito bem colocou, né, de que esse termo caiu na vala da bandidagem, né? Então, algo psicodélico virou algo proibido, algo marginal, algo praticado por bandidos. E, historicamente, a psicodelia ampliava saberes. Aí vem a história de queima das bruxas, né? Foi ontem, Dia das Bruxas, conhecimento proibido. A gente já sabe que isso aí vem de longa data. É legal uma mulher falar dessas coisas. Eu sou uma pessoa, assim, por causa da minha idade, por causa da minha vida e da minha educação que me foi inculcada, eu sou uma pessoa que ainda conserva alguns traços de machismo que eu estou querendo eliminar. E uma das preocupações que eu tenho aqui no Moby Dick Show é mostrar
assim, a superioridade das mulheres, entendeu? É importante que nós homens nos rendamos a esse princípio da superioridade das mulheres. Não sei se superioridade. Superioridade sim, porque Não vocês sei, foram oprimidas não durante sei. séculos, seguraram a onda e hoje vocês estão ressurgindo, entendeu? Como uma fênix maravilhosa. Mas eu quero saber como é que uma pessoa com uma cabeça tão aberta, com uma pessoa tão bacana desse jeito, resolver ser polícia. Como é que era a tua vida na polícia? Como é que os caras falavam, ô, soldado, vai pra lá! Aí você falou, cara, como é que era a tua vida lá? Então, foi divertido antes de qualquer coisa. Eu chegava antes da academia de polícia, né? Eu tinha ido para fora do Rio de Janeiro, logo depois do final da formação que eu fiz paralelamente em neurologia e homeopatia. Eu ganhei um prêmio num congresso internacional com uma pesquisa, e a linha de pesquisa que me interessava era conduzida em Ribeirão Preto. Então eu fiz a prova para mestrado lá em Ribeirão, emendei no doutorado, acabei vindo concluir o doutorado no Rio. Mas enquanto eu estive em Ribeirão Preto, foram 6 anos, eu precisava ter um trabalho. Então tinha lá uma prova para essa cidade pequena, onde eu implementei a saúde da família e da comunidade. Fiquei lá 6 anos fazendo esse programa e fazendo mestrado e doutorado. Ao término do doutorado, eu queria voltar para o Rio de Janeiro, mas eu não tinha trabalho aqui, tinha ficado 6 anos longe, tinha perdido alguns contatos. Falei, bom, deixa eu ver se tem algum serviço público, algum concurso público aqui aberto, porque eu gostava da medicina assistencial pública. Sempre me interessou muito mais a medicina pública do que a privada. Viva o SUS! Viva o SUS, com certeza. E os 2 concursos que estavam abertos eram o da polícia e do Corpo de Bombeiros. E eu falei, do UNIT... Você não gosta de tacar fogo mesmo? Você prefere apagar o fogo? Exatamente. Não, eu gosto de tacar fogo. Mas assim, tinha coisa do bombeiro, eu não me via como uma médica do Corpo de Bombeiros, por pura covardia. E também não me via com arma de fogo na mão, mas entre uma coisa e outra eu achei que a polícia poderia ser uma melhor opção. Fiz o concurso, estudei com colegas brilhantes, a quem sou grata até hoje. Fui aprovada, e antes de ser médica da polícia, você tem que ser polícia, né? E aí vem a Loucademia de Polícia, a gente fica lá na escola de formação de oficiais, e é isso, é ordem unida, chegar às 7 da manhã, sobe... Passar naqueles negócio de lama e tal? Desce bueiro, sobe muro, dá tiro. E eu chegava sempre muito sorridente. Tinha um amigo da turma da neurologia que formava, né, na fila atrás de mim, que dizia assim, devia ser proibido chegar rindo às 7 horas da manhã em Bangu para fazer ordem unida debaixo desse sol de janeiro. Você é maluca? Ele tinha uma raiva disso. Para de rir, Jaqueline. E quando gritavam com você? Achava tudo divertido, exceto os gritos. Porque aí eu tenho um trauma de infância, minha amígdala não distingue se um grito é de firmeza ou se é de bronca, e às vezes até chorava com os gritos da Ordem Unida, mas memórias da academia, né? E quando você chorava na polícia, na fila, o que os caras falavam? Deve quebrar o cara. Não chora, porra! Ah, como é que é? Não chora, porra! Não chorar, aquele negócio de chorar. Polícia não chora, porra! Polícia não chora, claro Ai, que não. meu Deus. Chora Aí verso. você passou nessa Loucademia de Polícia e começou a atender os próprios policiais. E seus familiares. E seus familiares, policiais que você viu, vários deles baleados, eu não sei, baleados inclusive na cabeça, né? Tem uma história de que aliás, uma pessoa que eu admiro, não vou falar nome, não vou falar posto, mas um oficial reformado que se colocou no fim da fila, esperou você atender todos os soldados e cabos e sargentos e se apresentou a você porque ele tinha levado uma bala na cabeça. Foi. Esse cara, essa história que você me contou, eu fiquei arrepiado. Depois eu conheci o cara. Aguardou até porque você tem na hierarquia militar o conceito de que um oficial superior de alta patente não pode perder tempo na fila. Mas no meu ambulatório... Comunista! A onda era um pouquinho diferente. Eu tinha a fama de quem não
passava ninguém de patente mais alta à frente de qualquer pessoa que tivesse chegado mais cedo, enfim. E ele, sabendo disso, esperou pacientemente. Mas eu confesso que fiquei constrangida, porque geralmente não acontecia essa passividade. Rolava uma ameaça de vai até a diretoria, enfim, responde inquérito porque que não atendeu o coronel. E ele não, ficou lá esperando, e quando ele entrou, ele disse assim, olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho um ferimento superficial na cabeça, as pessoas não acreditam quando eu digo que eu não posso colocar a cobertura em eventos oficiais, e eu tenho uma dor que não passa com nada. E aí eu disse, Cobertura é o chapéu, o boné? Porra, os caras invocaram com ele porque ele não podia usar o boné? Não acreditavam que ele não pudesse, e como ele não podia usar a cobertura, ele não podia ir ao evento, então achavam que ele estava sonegando o trabalho, enfim. Sim. E eu disse a ele, isso aí tem um nome, isso é classificado como cefaleia de compressão externa, e você tem também uma cefaleia pós-traumática, a gente vai tratar. E ele ficou super meu amigo depois disso, né? Pois é, depois você me apresentou, é uma pessoa de uma integridade... Muito bacana, mas a coisa na PM eu sempre achei muito divertido trabalhar lá, mas divertido não no sentido jocoso e enfim, querendo diminuir o que acontecia lá. Era realmente um tesão trabalhar na polícia, porque você tinha muita chance de ajudar muita gente. E de aprender, e de né? aprender com muita gente. Putz, né? O pessoal fala tão mal da polícia do Rio de Janeiro por vários motivos e com muita razão, mas assim, eu tenho histórias preciosas de lá, de pessoas preciosas, com vocação para a defesa pública, verdadeiros cientistas de segurança pública que eu admiro muitíssimo. Eu vou dizer uma coisa para você. Normalmente, o problema da polícia não é a polícia. O problema da polícia são as leis que a polícia tem que cumprir. Mas aí é outra história. Mas é bem isso, exatamente. E sempre quem acaba se dando mal são as pequenas patentes, né? Sim, que são os peões, né? São. E também os oficiais que não se subordinam ao sistema, tem isso, né? Se o sistema estiver errado, quando ele está errado e ele erra. Tinha na PM também a questão do pessoal que a gente atendia numa unidade chamada Renascer. E eu falo a gente porque era uma unidade da psiquiatria, para reabilitação, para tratamento de dependência química e tudo mais. Mas em dado momento, toda a psiquiatria da PM, isso foi veiculado no jornal, toda a psiquiatria estava afastada pela psiquiatria. Uau! Claro. Os médicos entraram em burnout, porque o volume de doença mental, vamos dizer assim, mas de condições que demandavam uma atenção em saúde mental aumentou extraordinariamente, face a toda a questão de insegurança pública que acontecia no Estado. E sem psiquiatras, às vezes se pensa que daqui para a cabeça tudo é a mesma coisa, né? Não tem psiquiatra, vai ao neurologista. Mas olha, você está colocando um ponto aí que eu não tinha pensado nisso. A saúde mental, às vezes, caía no meu colo, assim. A proibição afeta quem tem que exercer a profissão de exercer a lei, né, por causa da proibição. Então, até as pessoas que cuidam das pessoas que cuidam da lei estão afetadas pela porra da proibição. Todos nós estamos afetados. Você aí que está nos ouvindo, você está afetado pela proibição. Você que não sabe, mas a gente conta, né? Eu queria perguntar para você, quando é que você viu, se encontrou pela primeira vez na maconha? O que você aprendeu sobre maconha na universidade, por exemplo? Então, Dick, eu e o Lauro, que você conhece, a gente está fazendo a coordenação de uma pós-graduação. Lauro Pontes, psicólogo. Pontes, autor de um livro. Livro esse que foi um dos argumentos para os malefícios da maconha. Roteiro. A gente tem que dar crédito para quem merece crédito. Com certeza. Sempre. Grande Lauro Pontes, doutor em psicologia, me convidou, foi uma honra, para coordenar com ele uma pós-graduação em cannabis,
que começa provavelmente em janeiro em São Paulo, numa grande instituição de ensino. Enfim, vai começar a divulgação nos próximos dias, não é esse o tema, mas a aula inaugural será dada por um médico. A gente vai ter uma conferência magna por um grande neurocientista, e em seguida uma aula inaugural por um médico, e eu pedi que ele falasse tudo o que eu aprendi de errado sobre cannabis na faculdade de medicina, na academia. Mas o que você aprendeu na faculdade? Não, esse é o tema da aula que ele vai dar. Por quê? Porque eu mesma passei pela experiência de aprender tudo errado sobre cannabis. Cannabis era um... Mas você leu alguma coisa sobre cannabis? Não, tradição oral mesmo, errada. Mas e aquele livrinho? Não, teve o livro de Márcio Bom Tempo, que foi a primeira experiência. Mas assim, antes do livro... o que eu ouvia, inclusive nas aulas de saúde mental, é que cannabis viciava, cannabis fazia com que as pessoas se tornassem esquizofrênicas. Eu ouvi isso na faculdade. Cannabis era coisa de marginal, cannabis era coisa de vagabundo. Que nem eu, Cannabis podia ser muito perigoso. Que nem eu, vagabundo que nem eu. Pois é, imagina, quem não produz. Cannabis podia ser muito perigoso. E realmente depois eu fui destrinchando essas verdades. A última delas, por exemplo, cannabis pode ser muito perigoso, é um perigo, né? Hoje, diante da proibição, você pode levar um tiro porque você está tomando a sua medicina. Ponto final. Não é um dano direto, né? A coisa não era de todo... Inclusive dizem que a única pessoa que falsa. morreu com um problema de cannabis é porque foi um cara, um estivador português, o seu Manuel Quintana dos Santos, que caiu um fardo de 1 tonelada em cima da cabeça dele. A gente tem essa frase, né, na toxicologia. Algumas substâncias das quais não se conhece a dose letal só podem provocar a morte se você estiver por asfixia, por acidente, sob um fardo de 1 tonelada. Enfim. Mas eu tinha todos esses conceitos sendo transmitidos, seja explicitamente ou tacitamente na academia, né, na faculdade de medicina. E aí tinha lá um livreiro e eu comprava muitos livros, eu sempre fui super curiosa, comprava vários livros, até que um dia eu entrei e disse, eu quero esse livro sobre maconha. Era um livro de Márcio Bom Tempo sobre os efeitos da cannabis sativa. Algo assim, eu não lembro agora o título exato. Era grosso, era um livro de grosso? 20 páginas. Não tinha nada ali. Um almanaque? Um almanaque. Eu já estava a essa altura, nos últimos períodos de medicina, e sabia, porque me interessava por homeopatia, que na matéria médica homeopática... Ah, você também é formado em homeopatia? Sim, eu fiz a Olha só, a gente especialização esqueceu em essa homeopatia. coisa, desculpa, hein? E aí, na matéria médica homeopática, havia a possibilidade de... Hahnemann havia estudado os efeitos da cannabis sativa e da cannabis índica. E eu comecei a ficar curiosa, por que aquilo era um medicamento para os povos mais antigos e não para a gente. E fui vendo o que a cannabis na homeopatia provocava. Os efeitos eram da experimentação no homem são, é um efeito de patogenesia, não era o efeito farmacológico que a gente conhece. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de maconha como medicina, né? Olha, você sabe qual foi a primeira vez que a maconha foi citada como medicamento? Sim. Foi há 2.700 anos antes de Cristo, pelo Imperador Amarelo, que o Gibson vai botar o nome no link. Há um pouco de controvérsia, né? Porque existem registros entre os essênios. E ele dizia, esse China. Imperador Amarelo dizia que a maconha servia para tratar caganeira, beriberi, e botava um monte de coisa, dores e problemas de fígado, e falava um monte de coisa. Em 2.700 a.C. E o teu livro, o único livro que você leu na faculdade sobre maconha foi o livro do Márcio, um almanaque do Márcio. Com tudo que provavelmente... Parabéns, Márcio, parabéns, porra! E tudo, era muito pouca informação, mas provavelmente foi tudo que ele conseguiu acessar diante dessa falta de acesso a conhecimento sobre cannabis que havia na nossa época, né, como médicos. Coisa. Hoje ele certamente escreveria um tratado, inclusive ele fala sobre cannabis, enfim. Era isso, entendeu? De que era proibido, era coisa de vagabundo e era muito perigoso, mas essas mensagens não vinham embasadas por quaisquer evidências, por quaisquer documentações que se pudesse dizer
que fossem científicas. Então, como planta medicinal, muito tempo depois, me atraiu a questão de estudar, de ir atrás de o que tem por trás dessa planta, e aí eu descobri que era uma das 5 nobres plantas do Ayurveda, que é o sistema de medicina mais antigo de que se tem notícia. Uma das 5 plantas sagradas da medicina ayurvédica. Sim. Quais são as outras? Desculpa, isso é uma piada, né? Interna, nossa. Você fala, pô, uma das 5, cadê as outras? É que no Museu da Maconha existe um display com uma documentação em idioma arcaico e uma plaqueta que somente diz que aquele texto afirma que a maconha é uma das 5 nobres plantas, mas o texto não traduziu quais seriam as outras. Então, assim, o que nós temos Eu fico enchendo o saco dela. Sempre me pergunta. O que nós temos é o conhecimento de que eles utilizavam e utilizam ainda muito no Ayurveda plantas como a ashwagandha, que é um grande adaptógeno, plantas como o ginkgo biloba, que foi a única planta que emergiu após o acidente nuclear em Hiroshima. Olha, ginseng também? Ginseng, Panax ginseng, que é um grande restaurador celular, mediador da imunologia, anti-inflamatório, antiproliferativo. Eu vou te contar uma experiência secreta que eu estou te fazendo, com a ajuda de um pesquisador da UFRJ, que evidentemente eu não vou citar quem é, mas é uma pessoa, um estudante, um cara que está fazendo mestrado. Tá, não é um titular. Não. E ele está fazendo uma pesquisa sobre como é o efeito da cannabis, do pólen da cannabis, no própolis da abelha que não tem ferrão, que a gente pode... Então a gente tem essa abelha sem ferrão lá nas plantas e ela fica visitando a plantação e o própolis que ela colhe, a resina do própolis, ele está pegando e analisando na UFRJ quimicamente. E isso é uma pesquisa de tecnologia de ponta, entendeu? Sensacional. Sensacional. Você sabe os efeitos do própolis. E o quanto pode ser diferenciado esse própolis das abelhas que polinizam na cannabis. Então isso é uma coisa, uma experiência secreta, viu, gente? Não conta pra ninguém, que senão eu me fodo. Muito bom. Mas é isso. Conta mais, fala mais. Jaqueline, é muito importante essa sua faceta acadêmica, porque normalmente, em geral, existe a ditadura da academia do conhecimento. Sim. E hoje em dia não está nem se respeitando algo que eu já não respeitava, que é a ditadura da academia, porque muitas vezes a academia se baseia em conceitos e conhecimentos errados. Muitas vezes acontece isso, e só anos depois eles descobrem que não era bem isso. E a academia, que não sabe, que não entende nada dessa planta porque é proibido pesquisar, né? E o que há de pesquisa, a pessoa também não procura saber, não li, já não gostei, né? Também tem isso, né? Também tem isso. Muitos médicos que eu procuro, eles falam assim, não quero me meter nisso, não, isso é confusão, eu prefiro receitar aqueles troços lá que me dão a possibilidade de viajar para Acapulco. Ou leu e leu algo escrito a respeito de produtos derivados de cannabis que foram plantados sabe-se onde, sabe-se lá também em que condições, colhidos de que maneira, secados de que maneira, porque para planta medicinal... Boas práticas, né? Boas práticas. E nas pesquisas com plantas medicinais, raras vezes se fala sobre o solo ao produto que se está estudando. A rastreabilidade dos produtos não que a gente há. consome. Exato. E aí você é por isso que é muito sabe... importante a pessoa, às vezes, olhar aquele selinho da EcoCert ou da... Como é que chama a outra? Enfim, a Bio, as certificadoras de produto, porque isso traz a rastreabilidade dos produtos que elas estão consumindo. Isso para o consumo comum. E para grau farmacêutico, então, aumenta exponencialmente o número de controles que se tem que fazer, né? Mas o fato é que as pessoas se baseiam em dados de estudos que sequer descreveram a rastreabilidade do produto em estudo. Para fitoterápico, isso é
fundamental, essencial. Para o químico, você parte do princípio que se está registrado, cumpriu com todas as etapas e os rigores de controles de qualidade, segurança, eficácia e tudo mais. Mas para o fitoterápico, principalmente para um que não é um produto farmacêutico acabado, na maior parte das vezes, estuda-se, sabe lá o que, sabe-se lá como, chegam-se a conclusões heterogêneas, e quem estuda, às vezes, estuda isso. E é exatamente isso que levantou o estudo do nosso querido, dando os créditos aqui, João Menezes, da UFRJ. Nossa, publicou... João Menezes é um craque. Ele é meu guru, é meu amigo, né? Conheço. Fala, Jota. Meu mestre, e ele publicou exatamente um artigo questionando esses métodos, ou seja, podemos confiar nos dados que falam sobre cannabis, sejam positivos ou negativos, quando a gente não tem rastreabilidade do produto que foi analisado. E ele foi recusado, né, o artigo por duas revistas de impacto, e ele muito sabiamente publicou em Open Access, está aí aberto para quem quiser consultar. Depois a gente pode colocar o link para o estudo dele. Com certeza será colocado. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: podemos confiar nas pesquisas que são publicadas pelos grandes laboratórios farmacêuticos? Sobre cannabis? Não, sobre o que eles fabricam. Aí é outra história. Aí é outra história. Eu não vou nem entrar nessa polêmica por razões óbvias. Eu sou, por natureza, uma pessoa que se dedicou ao estudo dos medicamentos ou das medicinas ou dos recursos terapêuticos naturais. Então, eu tenho inúmeras restrições a essa norma de que o sintético é confiável sempre. A ditadura dos laboratórios farmacêuticos sobre acontece? A medicina. O problema não é o laboratório sempre. A questão é que os médicos não têm o menor... Eu não posso falar os médicos, mas alguns médicos não têm o menor pudor em prescrever produtos que conhecidamente têm um intervalo terapêutico muito estreito, têm restrições inúmeras, né, de prescrição de uso, tem interações graves, potenciais com até alimentos, nem digo com outros medicamentos só, mas até com alimentação. E muitas das vezes, em troco de um benefício de 35%, 40%, às vezes 5% maior do que o placebo, ou seja, de não fazer nada. E aí eu volto aos princípios éticos, né? Primeiro, não causar dano, primo non nocere. Depois é o princípio da não maleficência. Então, primeiro você não pode fazer mal para quem você está tentando tratar. Depois você tem que fazer o bem. E aí você diz o seguinte: bom, eu tenho uma droga, seja ela qual for, isso acontece muito com os antidepressivos sintéticos, por exemplo. 40% de eficácia. Segurança, aprovado para fins medicinais, mas com uma bula, né, que parece um livro. E a gente não tem preocupação de usar. Eu mesma já prescrevi em vários casos, porque em vários casos é preciso prescrever. Olha. Só que a mesma pessoa que prescreve esses medicamentos não pode vir com um discurso, às vezes sem ter lido sobre plantas medicinais, de que planta medicinal não tem embasamento científico. Gente, e qual é o embasamento científico que eu tenho para prescrever um produto com 40% de eficácia para tratar uma doença crônica? Como é que uma pessoa vai ao médico com 70 anos, falando assim: ô doutor, eu estou preocupado porque daqui a pouco a minha mulher é nova, eu preciso, entendeu, cumprir minhas funções maritais e tal. Aí ele fala assim: olha, tu toma aquela pílula azulzinha. Eu falei: tá legal. Eu fui lá, comprei, falei assim: bom, hoje à noite vai ser festa no brejo. Aí eu falei: mas antes eu vou ler essa bula aqui. Quando eu comecei a ler a bula, que depois motivou o lançamento de um filme, né, que está na internet, link, é o seguinte: o cara pode ficar cego, o cara pode ter caganeira, bicho, aí sabe o que eu fiz? Eu joguei fora aquela merda e fui na loja da herborista lá de Copacabana e comprei maca peruana. É isso. E funcionou muito melhor. Catuaba, maca peruana, tríbulos terrestres. Se quiser um fitomedicamento. A festa no brejo continua, sem aquele troço que ia me dar cegueira
não sei o quê, caganeira, bababá, bababá. Entendeu? Eu estou vendo alguém ficando constrangido nos bastidores aqui. Vamos mudar o assunto sobre Gibson, pílula desculpa. azul e pílula verde. Vamos para a pílula verde? Vamos para a pílula verde. Quais são os malefícios da pílula verde, daquela planta de 5 folhinhas? Então, existem. Por quê? Quando você tem uma planta medicinal, assim, planta medicinal é cujo uso medicinal é mais óbvio, mais imediato. Eu não digo que todas as plantas não têm algum potencial terapêutico. Você me lembrou isso há pouco muito bem, quando a gente conversava aqui antes de começar a gravação. Mas a planta medicinal, que é aquela que vem sendo utilizada desde os alquimistas, depois pelos usos de povos tradicionais e depois conhecida e estudada pelos estudantes. Eu ia falar de farmacognosia, Cientistas. os cientistas de farmacognosia que estudam a identidade, a propriedade das plantas. Essas plantas têm um efeito farmacológico, elas fazem alguma coisa dentro do seu organismo e o seu organismo faz alguma coisa com elas. Tem um efeito farmaco ou envenenológico. Farmacodinâmico, farmacocinético, exatamente. E aí, tudo pode fazer bem e tudo pode fazer mal. Mas é isso, né? É hipocrático, é até antes de Hipócrates, né? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Mas não é só a dose. O que planta você está usando, ela foi corretamente identificada, ela foi armazenada adequadamente, ela foi manipulada adequadamente, ela está dentro da validade, porque tem isso também. Doutora Virgínia, que fez a Farmacannabis, onde a gente podia analisar os óleos que a gente fazia artesanais, que depois é um outro assunto que eu quero perguntar para você. Grande professora Virgínia do Fundão. Doutora Virgínia Carvalho. UFRJ, que faz e aí uma vez ela me falou, tem problemas de fungos no... E aí a gente foi descobrir que tinha realmente contaminação no nosso material, que era uma contaminação que vinha de fungos de manipulação. Exato. Entendeu? Então, agora, aquele óleo era um óleo artesanal feito para mim, para eu tomar. Para o seu uso. Para o meu uso. É isso, e que tem isso muitos... não, assim, esse fungo, entendeu? Por acaso não era prejudicial a eficácia terapêutica do produto. Não, mas esse uso do meu próprio remédio, entendeu? É uma responsabilidade só minha. Na medida em que eu vou fazer esse óleo para dar ou vender para você, para que esse óleo seja consumido por outrem, entendeu? Essa responsabilidade minha centuplica, porque eu tenho que ter uma segurança, né? Com certeza. E não só isso, para quem você vai administrar, em que momento. É sabido que em crianças com doenças, muitas delas graves, ou com síndromes não tão graves, desde o espectro, vamos pegar aqui um exemplo do transtorno de espectro autista, né? Que a gente tem bastante produção já a respeito disso. Então, desde uma pessoa no polo mais brando de sintomas do espectro autista, até a outra pessoa e pode ser criança ou adulto, com sintomas mais severos, mais acentuados, é preciso saber escolher se vai medicar ou não com cannabis. Qual cannabis? Qual cannabis? Não existe a maconha, existem as maconhas, já diz o grande Siddhartha, né? Então é preciso saber de que cepa você está falando, com que teor de canabinoides preponderando, com que equilíbrio entre esses canabinoides, que são os componentes, né, terapêuticos, e saber que há pessoas que têm contraindicação. Né? O modelo mais clássico é a esquizofrenia. Se você tem um histórico familiar ou pessoal de esquizofrenia e você está numa faixa etária de risco, por exemplo, você não deve prescrever cannabis como alternativa terapêutica de eleição. Então, isso também existe. É preciso conhecer indicações e contraindicações, como ocorre com qualquer outro expediente terapêutico. E aí a gente volta para o mesmo assunto, para o mesmo inimigo. Como é que você pode conhecer se você não pode pesquisar? Exato. E ainda assim, há os que pesquisam
mesmo não sendo uma planta autorizada, né, mas há produção científica, porque o fato é que, mesmo com a proibição, a planta existe e existe o uso artesanal, por isso tantas pessoas estão ingressando em expedientes judiciais para garantir sua liberdade, porque assim fizeram as mães, né? As mães do De novo eu estou falando como as mulheres são melhores. Não, assim, eu preciso disso para tratar, não posso ter meu filho convulsionando tantas vezes e, enfim, o remédio está aí e o remédio estando aí, os cientistas vão estudá-lo. Mas poderiam estar estudando mais e estudando melhor se não fosse proibida a planta, né? É engraçado isso, porque isso é uma característica já histórica da maconha que eu fico, eu fico griladão. Porque o cara que descobriu esse negócio dos canabinoides, que foi o Dr. Rafael Michelin, Israel, nosso querido Carline. O Carline aqui no Brasil, e o Michelin menciona o Carline, entendeu? Sempre mencionou. E vice-versa, os dois se mencionam porque os dois são os Galileis da maconha, entendeu? Da ciência da maconha, exatamente. Os que documentaram, né? E ele teve que fazer isso de forma clandestina. Muitas vezes. A primeira vez que ele trouxe... O professor Carline passou pelo constrangimento agora, pouco tempo antes de nos deixar, né, de ser chamado para esclarecimentos na polícia como maconheiro, sei lá, como que Olha só. Como apologista de drogas. Não, mas eu vou falar para você, apologia às drogas é comercial de Novalgina, entendeu? De café. Como disse a Rita Lee há pouco tempo, lembra? Não, a Rita Lee tem uma ótima, ela falou assim... Você está falando de quê? De açúcar, de café, né? Então, a Rita Lee tem uma ótima, que ela falou assim, pô, ficar velho é uma merda, você vai ficando enrugado que nem uma ameixa. Mas a ameixa é bom, porque ajuda você a cagar pro mundo. Muito boa. Aí eu queria aproveitar as minhas plantas para fazer perfume, porque o perfume era... o perfume que eu queria ter, o que eu queria sentir, mas é o perfume da flor, o perfume da planta, o perfume do verde, o frescor do verde. Porque esse perfume que as pessoas sentem aí... Cheiro de maconha é cheiro de prensado fumado. Cheiro de prensado. Eles não sabem o que é a planta. Não sabem. Tanto que veio uma professora, doutora da UERJ aqui, que a primeira vez que ela viu uma planta viva de maconha na vida dela foi na minha plantação, que a doutora Virgínia estava me ajudando para ver como é que é, se eu podia fazer assim, assado, para me ajudar nas boas práticas, para não ter mais fungo. Ela me ensinou a guardar no vácuo, essas coisas, a manipular com luva, entendeu? Para fazer o meu remédio, entendeu? Não é que o cara vai ter que enrolar um baseado com uma luva, isso também já é coisa de sei lá o quê. Agora, não vou falar, porque eu estou ficando bem educado, entendeu? Eu estou ficando bem educado, estou aprendendo. E não é isso. Enrolar com a luva é bons procedimentos que não são necessários, entendeu? O bom é fazer seu remédio, fazer seu óleo com luva, né? E essas coisas que eu aprendi, e ela trouxe essa professora de botânica para cá, e a professora ficou maravilhada e levou para lá a folha grande, entendeu? Levou uma florzinha, estudou, e eu tenho a honra de ser o primeiro cultivador com HC legalizado a ter a minha planta catalogada na UFRJ. Isso vai acontecer em breve, hein? Que bom. E eu tenho a honra de ter conhecido pessoalmente a planta através de você, Dick. Muito obrigada. A primeira vez que eu vi uma planta viva de maconha não foi na polícia com apreensão, foi aqui. Olha, que legal. Com você. A polícia não sabe nem se aquilo... Os meus colegas da polícia só conheciam prensado, né? E os teus colegas da polícia... Quando estiveram aqui, não que sabiam onde aqui, estava a planta. Quando eles vieram aqui, eles ficaram maravilhados, porque eles falam, não, isso não é maconha, esse cheiro é bom. A gente só conhece a maconha da apreensão na batida policial. A maconha em pessoa,
A gente só teve o prazer de ver exuberante em toda a sua glória, como disse Salomão, a Bíblia sobre Salomão, aqui no cultivo terapêutico do Dick. E quando eu digo terapêutico, quer dizer que seja qual for o uso que você faz dela, ela é terapêutica para você. Isso é importante que se diga. Mas a planta viva... E não existe esse negócio de maconha recreativa. Não tem divisão. É terapêutico desde que esteja te fazendo bem. E seja um uso responsável. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é importante tudo em isso. excesso faz mal. Isso o Lauro também costuma dizer. Essa porque frase se você tomar uma Até taça água de vinho para em conversar excesso faz comigo, mal. entendeu? Ela abre a sua... Assim, você fica mais relaxada, e eu não me dou bem com álcool, nem posso, por causa do meu problema de hepatite C. Sim. Então eu bebo água Isso. e fumo, que não deveria estar fumando por causa do meu efizema, mas às vezes, como agora que você viu que eu mudei de posição, eu senti dor, aí por isso eu fumei. Porque na hora pela carburação. É, né? mas eu devia ter tomado um óleo, tomado uma garrafa de óleo e não mudado de posição, porque aí não ia encher o saco do Gibson, que tem que reposicionar a câmera e tudo. Mas, para encerrar, infelizmente, porque passou tão rápido, porque o papo foi tão gostoso, eu queria contar a história do perfume. A gente queria fazer o perfume e aí a gente foi atrás. E aí, quando a gente chegou ao Laszlo e a gente conseguiu, a gente foi para Barcelona buscar o terpeno, que aí não funcionou. Eu trouxe o terpeno e aí a gente ficou com medo que o cachorro da coisa, mas o terpeno não tem nada a ver. E o cachorro cheirou a minha mala e o cachorro cagou e andou para minha mala. E trouxemos e misturamos, não conseguia combinar com a... E aí o Laszlo descobriu aquela coisa do óleo essencial, aí eu peguei uma parte da minha coisa, destilei para fazer o óleo depois, que não perde, né? O THC e o CBD. Sim. Não perde, porque você chega até uma temperatura para destilar que só sai os terpenos. E aí a gente, com um monte de material, fez 3 ml de terpeno. Pô, isso vai custar uma nota. E não é terpeno de maconha. Tentamos ver, e aí conseguimos chegar finalmente a uma solução, a quintessência. Né? A quintessência, que nós não vamos contar qual é. Inventamos um rótulo, um nome que a gente achou que seria um tiro, que é uma folhinha de maconha escrito lata. E dentro dessa latinha, que tem até hoje, que a gente podia fazer um sorteio aqui no Mob Dick Show para dar umas latinhas dessas. Merecia. Fazendo alusão ao Verão da Lata, que ocorreu no Rio de Janeiro. Vocês façam um Google, coloca link aqui também, por favor. Então, a marca que o Dick escolheu foi Lata. E aí eu disse, olha, você escolheu a marca, tem que ver se tem problema de alguém mais estar usando essa marca. Mas aí o problema não foi esse. Quando ele foi para o INPI, veio um parecer de que a marca não seria autorizada porque atentava contra a moral e os bons costumes. E aí eu fiquei puto. Uma folha de uma planta. E aí eu fiquei puto. Escrito lata. Eu falei, não vamos fazer mais porra nenhuma, chega de perfume, vamos se fuder, não quero mais essa. Agora eu vou fazer o perfume pra mim só e tal, mas quem sabe ainda sai esse perfume, se essa proibição ridícula e a moral mudar e os costumes também. Se não sair, a gente sorteia a lata com um rótulo assim... Como é que se fala? A gente sorteia? Não, a gente faz outra marca. A gente azareia, assim, porque aí a pessoa vai sofrer sanções, assim, não sei quais, mas a gente pode colocar um carimbo, assim, censurado pela moral e bons costumes. A melhor marca, bicho, a gente vai vender tudo. Boa. Jaqueline, valeu, gente, esse foi o Mob Dick Show de hoje. Para encerrar, a pergunta tradicional, Jaqueline, para quem ou para o que você liga o foda-se? Eu ligo foda-se para ordens absurdas. Jargão da polícia, a ordem absurda não se cumpre. Isso aí foi a primeira coisa que eu aprendi na academia. Você vê que eu já estou dando ideia aqui para proibição da lata, né? Censurado pela moral e bons costumes. Então, ordem absurda não se cumpre. Questionem. Pesquisem,
estudem e não tenham medo de uma planta medicinal milenar. E nem da poesia. Nem da poesia. Sabe por quê? Por quê? Por que esse negócio de ordem absurda não se cumpre? A primeira poesia que me encantou foi de José Régio, Cântico Negro. Uau! Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Obrigada. Obrigado, Jake. Moby Dick Show de hoje encerrando e chamando a atenção que quarta-feira que vem tem outro, não percam. Um beijo para vocês e foda-se!